A inflação é um trem complicado e pode acabar aí com seus investimentos, pode destruir aí a sua rentabilidade, destruir aí o seu poder de compra. Capeta, prego. Mas como que eu vou fazer para me proteger da inflação? Quais atitudes que eu tenho que tomar para não correr tanto risco e minimizar os efeitos desse dragão tão poderoso? Esse é o tema do vídeo de hoje, então bora pro vídeo. Olá, meu nome é Neto Pereira e seja muito bem-vindo ao canal Dinheiro Suado, onde aqui você encontra as melhores dicas de educação financeira. Então aproveite e já se inscreva aqui no canal. Pois é, a inflação, ela destrói o nosso poder de compra. Não é à toa que a gente sempre procura se proteger da inflação, porque senão não adianta, a gente vai ficar investindo e a inflação vai, abocanhar ali a rentabilidade. Mas como que eu vou fazer para me proteger da inflação? Então, sem mais delongas, primeiro você tem que levar em consideração alguns critérios, como por exemplo, formar a sua reserva de emergência. Não adianta você pensar aí nos seus investimentos lá na renda variável, na sua independência financeira, se você ainda não formou a sua reserva de emergência, que é um dinheiro que você constitui de 6 meses até 12 meses do seu custo de vida para te proteger aí de imprevistos. Esse dinheiro é exclusivo para isso. Não é para você comprar iPhone, não é para você comprar bolsa, sapato, tênis, carro, não é nada disso. Esse dinheiro é apenas para te proteger de alguma emergência, é a base ali dos seus investimentos. A reserva de emergência é o fundamento ali para você começar a se proteger da inflação. Outro detalhe importante é você analisar o seu perfil de investidor. Não adianta você pensar aí numa rentabilidade absurda se aquela rentabilidade daquele ativo financeiro não combina aí com o seu perfil de investidor. E pensar sempre numa estratégia, sempre rebalancear aí a sua carteira de investimentos, escolher por ações, escolher por ativos financeiros bons, que superem a inflação ou que minimize. Que burro, dá zero pra ele. Ou que pelo menos minimizem os efeitos dela em cima ali da sua carteira. Se proteger é a regra. Então, dito isso, agora sim a gente vai começar a falar de como você realmente pode se proteger da inflação. Tem uma coisa chamada taxa real, ou seja, é a real ali que você vai ganhar quando você for investir, já descontando os efeitos ali da inflação em cima daquele seu investimento. A taxa real é a coisa mais importante que você tem que levar em consideração quando se fala em inflação. Muita gente acha que a poupança está dando aí uma rentabilidade muito boa, só que se esquece de que a inflação, dá ali porrada em cima da poupança. Eu não tô louco! Até recentemente, a poupança ela superou ali um pouco a rentabilidade da inflação, só que a longo prazo ela ainda é um péssimo investimento. A rentabilidade dela não consegue se manter por muito tempo, ainda mais se a gente considerar que a taxa Selic ela vai começar a descer lá em meados de 2023, conforme as projeções aí do mercado financeiro. Segundo as expectativas é de que a inflação ela desça e com isso a taxa Selic, que controla aí a inflação, comece a cair. E com isso, a rentabilidade aí da poupança, ela vai render 70% da taxa Selic, se a taxa Selic ficar igual ou abaixo de 8,5% de rentabilidade. Olha só, por exemplo, a variação anual do IPCA e do IGPM, que são os dois principais índices aí de inflação aqui no Brasil. E nesse quadro você tem a variação ali desde 1995 até 2021. Então, para você ter um ganho real, você tem que superar a rentabilidade da inflação, senão é ilusão. Por isso que a poupança é ilusão, porque as pessoas só conseguem ver aquela rentabilidade, mas se esquecem de descontar a inflação, se esquecem de colocar ali a rentabilidade real, descontada já essa inflação. Agora, quanto acima da inflação seria o ideal aí para os seus investimentos?
Isso vai depender do ativo financeiro aí que você colocou o seu dinheiro, do tempo que você vai manter esse dinheiro, dos seus objetivos pessoais e, acima de tudo, do risco que você aceitou correr ao colocar o seu dinheiro lá naquele investimento. E o dólar? Será que o dólar ele consegue influenciar na inflação aqui dentro do Brasil? Pois é, infelizmente, quando você trata de dólar, não é apenas para viajar para um país estrangeiro. Tem muitos produtos no mercado que eles têm seu preço cotados em dólar. O que isso significa? Que o Brasil ele paga em dólar por esses produtos. São as chamadas commodities, como é o caso do café, do trigo, do petróleo. E quando o dólar sobe, o que acontece? Eu nem preciso perguntar aí para você. Com certeza você já sentiu aí no bolso os efeitos, por exemplo, do trigo que subiu e aí o pão ficou mais caro, aí também o petróleo fica mais caro, a gasolina, né, os combustíveis ficam mais caros, minério de ferro, todas essas commodities acabam aumentando o seu preço. O Brasil aí para pagar por esse preço mais alto e os produtores não vão ficar por baixo. O que acontece? Eles repassam aí o preço para o consumidor, que somos nós, todos nós. Então sim, a taxa de câmbio ela pode influenciar diretamente aí no poder da inflação sobre o seu dinheiro. E dá uma olhada nesse quadro aí, nesse comparativo do dólar nominal com o índice Ibovespa desde o ano 2000. Percebe que quando o dólar sobe, a bolsa cai e vice-versa. Tá, mas Neto, pelo amor de Deus, como é que eu me protejo então da inflação? Eu vou te dar algumas dicas aí para você se proteger melhor e minimizar os efeitos aí da inflação desse dragão, tá? Primeira dica é fugir da poupança. A caderneta de poupança é a queridinha aí dos brasileiros, né? Porque está culturalmente aí infiltrada. Há uns 20 anos atrás, 30 anos atrás, a caderneta de poupança ela até rendia bastante dinheiro, acima da inflação. Só que isso foi mudando ao longo do tempo e hoje a poupança é um péssimo investimento, além de que a rentabilidade da poupança ela rende de 30 em 30 dias, ou seja, se você colocou seu dinheiro aqui no dia 1º desse mês até o dia 30, esse dinheiro não rendeu nada, enquanto que em outros ativos financeiros, em outros investimentos, aquele dinheiro já começa a render imediatamente, né, desde o momento em que você investiu. Então a poupança é um péssimo investimento, perdendo e muito para outros ativos financeiros que inclusive tem a taxação de imposto de renda. A poupança ela não tem imposto de renda, ela tem a garantia do FGC, ela não tem burocracias, ela também é gratuita, só que os malefícios que ela tem a te oferecer são muito maiores, né? Porque ela não rende praticamente nada, ou seja, o seu dinheiro ali na poupança, ele está sendo corroído ali pelo efeito da inflação. Dá uma olhada, por exemplo, nesse gráfico mostrando o ganho real da poupança. O ganho real da poupança, ela tá lá em rosa e a inflação é essa linha roxa. Olha o poder de corrosão aí da inflação ao longo do tempo. Segundo ponto, 100% do CDI não significa uma rentabilidade ótima. O que isso significa? Por exemplo, vamos ver lá em 2020, quando a taxa Selic ela estava em 2%. Para quem conhece aqui o canal Dinheiro Suado, sabe que o CDI é um parente bem próximo ali da taxa Selic. Os dois têm uma rentabilidade quase igual. O CDI rende um pouquinho menos. Agora que a taxa Selic está elevada em 13,75%, o CDI está rendendo 13,65%. Só que o CDI ele oscila conforme a rentabilidade da taxa Selic. Ou seja, se a Selic começar a descer, o CDI ele vai começar a acompanhar essa rentabilidade. Lembrando que a taxa Selic é um instrumento aí para controlar a inflação. Só que se a inflação começar a subir novamente, esse ganho aqui no CDI não vai ser suficiente para combater aqui o dragão da inflação. Então a rentabilidade vai ser negativa. E você acha que no novo governo a inflação vai mesmo começar a cair?
a gente vai ter esse controle aí de conter esse dragão? Escreva aqui embaixo nos comentários a sua opinião e não se esqueça de se inscrever aqui no canal Dinheiro Suado se você ainda não é inscrito, ative o sininho das notificações senão o YouTube não te avisa, deixe seu like e se você tem interesse em equipamentos de gravação de vídeo, assim como livros de educação financeira, eu vou deixar o link deles aqui embaixo na descrição do vídeo. Dica número 3, busque por investimentos atrelados ao IPCA. A gente tem um título famoso que é o Tesouro IPCA, que ele tem uma taxa fixa, pré-fixada, e ele tem também uma taxa que oscila conforme a variação do IPCA. Esse tipo de investimento, ele é ótimo para você se proteger da inflação, só que ele é um tipo de investimento pensado a longo prazo, pensado, por exemplo, para a sua aposentadoria. Ou seja, se você resgatar esse título antes do tempo, você corre o risco de perder dinheiro por causa da variação de preço que esse título ele sofre diariamente, chamada de marcação ao mercado. Outros tipos de investimento que podem te proteger da inflação são os fundos imobiliários. Outros tipos de investimento atrelados ao índice IPCA, por exemplo, são os CDBs híbridos. Geralmente esses CDBs, eles têm uma taxa ali oscilante que é atrelada à inflação e também são um bom tipo de investimento para você se proteger aí da inflação. Quarta dica, cuidado com as aplicações pré-fixadas. O que isso significa? Vamos supor que agora a taxa Selic está em 13,75%. Vamos supor, não, ela está, né? Só que segundo o mercado financeiro, as projeções é de que ela comece a cair lá em meados de 2023. Aí você que tinha ali todo o seu patrimônio, vamos supor ali no Tesouro Selic, para você não perder dinheiro, porque o Tesouro Selic ele acompanha a rentabilidade da taxa Selic, ou seja, essa rentabilidade aqui no Tesouro Selic ela vai cair. Então, para você não perder essa rentabilidade, você foi lá e colocou todo o seu patrimônio lá num título pré-fixado. Só que a taxa Selic, né, por diversos motivos, né, tanto aqui no cenário nacional como no cenário internacional, ela começou a subir novamente por causa aí da inflação descontrolada. E o que acontece? Você colocou aqui o seu dinheiro nesse título pré-fixado, você prendeu ele, você prendeu a rentabilidade dele apostando aí nessa queda da Selic, só que a taxa Selic ela subiu novamente, tentando controlar a inflação, que também subiu. Então, você está perdendo dinheiro aqui nesse tesouro pré-fixado. Por quê? Porque a inflação está comendo aqui a rentabilidade. Ah, agora eu entendi! Então tome cuidado aí com colocar aí todo o seu patrimônio, pense muito bem, né? Veja aí as projeções do mercado financeiro, analise muito bem antes de você prender o seu dinheiro aí num título pré-fixado e acabar perdendo aí por causa da inflação. Dica número 5, invista na Bolsa de Valores. Ah, mas eu tenho medo da Bolsa de Valores. A Bolsa de Valores, ela não é cassino aí como a maioria do pessoal pensa, culturalmente falando. A Bolsa de Valores é um ótimo tipo de investimento. Claro que o risco é maior, você corre mais risco ao investir nas ações, ETFs, fundos imobiliários. Só que a longo prazo, e você fazendo escolhas e tendo uma estratégia de investimento correta, a rentabilidade lá desses investimentos, ela vai ter um retorno bem maior do que a inflação. Talvez aqui no curto prazo isso não aconteça, mas a longo prazo sim, a rentabilidade vai ser maior, tende, né, a ser maior do que a inflação. Tá certo que rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura, mas olhando aí o passado, a gente consegue analisar e prever essa característica ali na Bolsa de Valores. Dica número 6, invista em fundos de investimento, especialmente aqui falando dos fundos de investimento multimercado e os fundos de investimento de ações, que tendem a ter um retorno maior do que a inflação. Além disso, tem o gestor profissional, né, comandando ali, administrando aquele fundo de investimento. Então você conta aí com alguém qualificado
né, para gerir todo aquele fundo. E a sétima dica para você é você seguir carteiras recomendadas aí de analistas financeiros, de pessoas qualificadas que podem recomendar ali para você investimentos que vão superar a inflação. É uma boa estratégia para você ter essa proteção. E a oitava dica é você prestar atenção aí nas taxas e nos impostos. Prefira sempre corretoras aí que não te cobrem taxa de corretagem. Taxa de corretagem é quando você for investir ou resgatar algum tipo de investimento. Tem algumas corretoras que cobram uma taxa ali de corretagem. Isso para você que está começando é ruim, porque a gente já tem uma rentabilidade pequena, quando a gente está começando. Você evitar esses tipos de taxa é a melhor coisa. Outra coisa que você deve ficar atento é quanto às taxas de administração e performance que fundos de investimento e ETFs têm. Então, dá uma olhada, dá uma pesquisada para ver se aquelas taxas não estão muito abusivas, e não vão corroer ali a sua rentabilidade. Além, claro, sempre preste atenção no imposto de renda e no IOF. Tá certo, espero ter ajudado você com essas dicas. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal Dinheiro Suado se você ainda não é inscrito. Ative o sininho das notificações, senão o YouTube não te avisa. Faça o Netflix aqui no canal. Tenha muito sucesso e até o próximo vídeo.